teu conhecimento, da tua sabedoria, para que possamos a cada dia entender um pouco mais da tua grandeza e das tuas profundidades. Venha abençoar a tua igreja nesse momento, Pai, abençoa aqueles que ainda estão a caminho e que possamos ter um dia de alegria, um dia de paz, porque só Tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Abençoa esse estudo, usa a Priscila poderosamente, eu coloco ela nas Tuas mãos agora e que a Tua graça, a Tua paz seja conosco hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Deus. Estamos aqui mais um dia para aprendermos um pouquinho mais da palavra. E o Senhor, Ele sempre tem algo para nos ensinar, para falar com cada um de nós. E hoje nós vamos, com fé em Deus, finalizar o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis até agora já nos ensinou bastante coisa e vai continuar nos ensinando para a honra e glória do Senhor. Então, nas aulas passadas, a gente falou que o Senhor ele deu uma bênção a Abraão, depois ele passa essa bênção a Isaac, e depois a bênção é passada a Jacó. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história de José, que é um dos filhos de Jacó, que é o filho que ele teve com Raquel, que era estéril. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho da história dele, lembrando que ele também não é o primogênito de Jacó, mas o Senhor tem uma história ali particular com ele, especial, e nos deixou uma grande lição através da vida de José. Então, na aula passada a gente finalizou quando Jacó se reconcilia com seu irmão, e aí ele vai para a sua terra. Então, nesse momento, Jacó, seus filhos e suas mulheres, com exceção de Raquel, que já havia falecido, vão e habitam em Canaã, que foi a terra que o Senhor prometeu a eles. E José ele era muito amado pelo seu pai, por ser o filho da sua velhice e de sua esposa amada. Jacó, então, faz uma túnica de várias cores a José. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3. Amém? Diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa de muitas cores. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, a gente vê que Jacó, que agora tem seu nome mudado para Israel, sentia na pele o que não era ser o filho preferido do seu pai Isaac, e ele consegue cometer o mesmo erro, e ele tem um filho especial, que foi prometido, nascer de sua mulher estéril, nasce na sua velhice, e tudo que ele pode fazer para José, ele faz. Então, ele realmente faz diferença de José para com todos os outros filhos. E a gente sabe que a inveja é algo complicado, irmãos. As pessoas... A gente estava até brincando no discipulado essa semana, que existem muitas pessoas que falam, ai, Senhor, se eu... Brincadeira. Se eu não emagrecer, que minhas amigas engordem. Por quê? As pessoas, elas nunca querem ser inferiores. Elas querem ser sempre mais. Então, tudo bem se eu tiver lascado, mas que os outros também estejam. A gente não consegue olhar para as outras pessoas bem e ficar feliz com a bênção dos outros. A gente queria que fosse para a gente. Eu quero ser o filho querido. Eu quero ser o filho amado. Eu quero ter mais atenção do pai. E aqui, aquela inveja foi crescendo no coração, do coração de cada um deles. E aqui eles falam que eles começaram já a odiar José. Eles já não conseguiam nem conversar com ele amigavelmente por causa dessa preferência que o pai tinha. Então José podia nem ter culpa do que estava acontecendo. Quem fazia tudo isso com ele era o seu pai. Mas eles olhavam para ele e falavam, não, é ele que está atrapalhando a nossa vida.
E aí, o que acontece? José, com apenas 17 anos, ainda era super novinho, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. E o feixe de José, ele se levanta e fica em pé. E o feixe dos outros irmãos se juntaram ao redor do de José e se curvaram. Então, ele tem um sonho, onde todos os irmãos estavam ali, com feixes de trigo, era muito comum isso antigamente, fazia a colheita, amarravam os feixes. E aí o feixe de José, ele fica alto, em pé, bonito, e os demais feixes que eram de seus irmãos ficam ao redor dele e começam a se curvar. E aí imagina, José aqui, inocentemente, ele conta o seu sonho para os seus irmãos. Ele não tinha a intenção de falar que ele ia ser melhor. Ele simplesmente vai e fala. Só que, quero te dizer uma coisa, não é para todo mundo que a gente conta os nossos sonhos. Às vezes a gente só tem que ter um particular nosso com Deus. Mas neste momento o Senhor permitiu que ele contasse esse sonho, porque era um sonho profético e depois iria se realizar. Então, o Senhor já tinha todo um propósito por trás daquilo. Mas imagina os irmãos que não gostavam de José, ouvindo ele contar esse sonho. O que eles começam a falar? Mas você é folgado, né? O que você está querendo dizer com esse sonho? Que você vai governar sobre nós? Que um dia você vai ser maior do que nós? Você aí você é um dos mais novos. E você acha realmente que você um dia vai ver a gente se curvar perante você? E a inveja cresce ainda mais no coração deles. E aí José tem outro sonho. E aí dessa vez ele sonha que o sol e a lua e 11 estrelas, representando os 11 irmãos, se curvavam diante dele. E aí eles mais uma vez escutam aquilo. E aí dessa vez até Israel, né, que era Jacó, ele ouve e ele repreende ele. O que você está querendo dizer, filho? Que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Mas ele leva aquilo como se fosse uma brincadeira, é um sonho, tudo bem. Mas não fica falando isso, porque não vai acontecer. Nem mesmo seu pai consegue acreditar que aquilo poderia ser uma revelação de Deus na vida dele. Ele fala, olha filho, para de falar isso. Só que ele leva numa boa. Os outros irmãos não. Cada dia mais, a gente vê que a inveja vai crescendo no coração deles, o ódio vai crescendo no coração deles. E é o que eu digo para vocês. Gente, quando deixar um pedacinho de coisa ruim assim no coração, já tenta limpar. Porque depois que vai passando alguns dias, vai piorando. A ferida vai ficando mais aberta, é mais difícil da gente conseguir perdoar, é mais difícil da gente conseguir limpar o coração. Então, na hora que acontecer algo, Senhor, limpa o meu coração. Não permita, Senhor, que isso fique aqui. Porque depois, para limpar, irmãos, é tão mais difícil. Porque qual é a intenção de Satanás? Destruir você. Porque a primeira pessoa que é destruída quando não perdoa é a pessoa que não consegue perdoar. Então, que nós venhamos pedir sempre para o Senhor, Senhor, limpa o meu coração. Mas isso não aconteceu com os irmãos de José. E aí a gente vê na Bíblia que os irmãos dele estavam apacentando o rebanho e José estava em casa. E aí a gente já vê também uma preferência do pai. Ele não estava trabalhando. Ele estava ali, ele cuidava das coisas junto com o pai. Mas ele nem ia trabalhar junto com os irmãos. Então os outros iam, ralava, trabalhava e ele estava lá, na proteção, debaixo dos olhos do pai o tempo todo. E aí o pai fala para ele, filho, é o seguinte, vai lá para o campo, encontra os seus irmãos, vê se está tudo bem com eles, com o rebanho, e volta trazendo notícias. Então imagina, além de ele nem estar lá trabalhando, ele ainda ia ir até o lugar, ver se estava tudo certo, ver se eles estavam fazendo o que devia para trazer notícias para o pai. Então, os irmãos dele não suportavam a ideia disso. Ele ia lá só para vistoriar, só para supervisionar. E aí quando os irmãos veem ele chegando, eles avistam ele ainda de longe e eles planejam matar ele. E aí eles dizem assim, vamos matá-lo agora e jogá-lo em um desses poços e veremos então o que será desses seus sonhos. Se eles matassem José, não teria como ele continuar sonhando. Não teria nem como pensar que o sonho se tornaria realidade. Então eles falam, vamos cortar o mal pela raiz. Ele não é o filho queridinho? Ele não vive sonhando com essas coisas? Se a gente matar ele, nosso problema vai acabar.
como se um problema fosse resolvido arrumando outro. E a gente vê que a maldade é tão grande que eles eram irmãos, sangue do mesmo sangue. E eles falam, a gente vai matar ele, porque a gente não consegue suportar que ele seja mais amado do que nós. E aí Rúben, que era o irmão mais velho, propõe que José então seja jogado no poço, mas que eles não tirassem a vida dele. E ele fala isso, a Bíblia mesmo conta, porque ele planejava voltar lá depois e tirar ele de lá. Rúben, ele foi o primeiro ali a ter um pouquinho de compaixão no coração. Ele fala, olha, é nosso irmão, tudo bem, ele irrita a gente às vezes a gente perde a paciência por causa dele, mas joga ele no poço e deixa ele morrer aí sozinho. Não vão sujar a mão de vocês com sangue que é nosso próprio sangue. Só que Rúben tinha a intenção de voltar lá para resgatar o seu irmão. E eu acho interessante que eles não ouvem o que Rúben fala. Eles até jogam ele lá, mas Rúben se distancia um pouco e aí eles mudam de ideia sem consultá-lo. E lembra que na aula passada a gente falou que Rúben era o primogênito. Só que ele já tinha cometido tantos erros que ele já não tinha mais palavra nem diante dos irmãos dele. Então, isso também é muito importante. Nós precisamos zelar pelas nossas atitudes. Como é que eu posso corrigir alguém? Como é que eu posso aconselhar alguém? Como é que eu posso direcionar alguém para o caminho certo se eu não faço o que é certo? Então, aqui ele mesmo perde o valor da sua palavra e os irmãos dele não se preocupam em fazer o que ele tinha falado, nem em esperar ele voltar para tomar algum tipo de decisão. E aí eles começam a olhar assim adiante e tem uma caravana de ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão. E aí Judá sugere que José seja vendido como escravo, para que eles também não pudessem sujar suas próprias mãos com o sangue do irmão. Então, a gente vê também um pouquinho de compaixão de Judá, bem pouquinho, mas a gente vê lá, por quê? Ele fala, não vamos matar. Tudo bem, se a gente quer se livrar dele, vamos vender ele como escravo. Ele vai sofrer, ele vai para outra terra, ele não vai perturbar a gente da mesma maneira, mas desse sangue a gente não vai ter parte. Então, ele vai ficar longe de nós, nós vamos resolver o nosso problema e a gente não vai precisar sujar as nossas próprias mãos. E assim, José é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Eles então matam um cabrito, mancham a túnica de sangue. E eu acho tão interessante isso que a túnica foi feita para José. Eles invejavam tanto a túnica, mas ninguém pôde ficar com a túnica dele. Eles tiveram que sujar a túnica de sangue para que o pai achasse que algum animal tinha devorado ele. Então, o que é para você, é para você. Não vai caber para mais ninguém aquilo. Se o Senhor te abençoou com aquilo, é seu. E aí, quando eles chegam em casa, eles falam, olha, nós encontramos isso. E aí eles ainda agem com deboche. Vê aí se é do seu filho. Como quer dizer? A gente nem conhece o que ele usa, a gente não sabe nem quem é esse menino. Vê aí se essa roupa aí, se essa veste, se essa túnica é do seu filho. E aí quando Jacó olha para aquilo, ele reconhece a túnica do seu filho. E deduz que um animal selvagem tinha devorado ele. Jacó então rasga suas vestes, veste-se de pano de saco e chora por muitos dias a morte do seu filho. Então, ele ali, a gente sempre fala sobre isso, quando a gente rasga as vestes é um sinal de humilhação. Então ele realmente rasga ali as suas vestes físicas, hoje em dia a gente rasga espiritualmente, mas ele rasga fisicamente suas vestes. Ele coloca pano de saco, que também era uma forma de humilhação, e ele vai prantear a morte do seu filho. E a gente vê que durante muito tempo aparece que Israel chorava pelo seu filho e nenhum dos outros tiveram a misericórdia, a compaixão de contar a verdade, que eles estavam muito acomodados com o que tinha acontecido. Nos livramos do nosso problema. E eles não conseguiam mais se preocupar com a dor que o pai estava passando, não conseguiam se preocupar como ele estava sofrendo. É o puro egoísmo. O meu problema foi sanado. Não me importa se o outro está sofrendo, se o outro está passando por alguma coisa. Egocentrismo. Nós não podemos ser assim. Precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E eles não se preocupam com nada disso. E aí, enquanto isso,
José, ele chega no Egito e ele é vendido a Potifar, que era um oficial do faraó e capitão da guarda. Então, ele chega lá, os ismaelitas vendem ele para Potifar, que era uma pessoa importante. Ele era um oficial do próprio faraó e capitão da guarda, ou seja, ele tinha muitas pessoas que estavam ali para obedecê-lo. Ele tinha poder, ele tinha influência. E agora eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 39. A partir do versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado até lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, José ele é vendido como escravo a Potifar, e aí fala que tudo que ele fazia, ele era bem-sucedido. Onde ele colocava a mão, era abençoado. Então, Potifar fala, olha, esse homem realmente ele é diferente. Ele tem uma bênção sobre a vida dele. E por causa disso, eu vou colocar ele como administrador de tudo. Na casa de Potifar, José tomava conta de todas as coisas. Então, imagina, ele foi vendido como escravo, e a gente entende que era uma humilhação para ele. Imagina, ele era o preferido do papai, ele nem ficava trabalhando na casa dele, ele é vendido como escravo, mas o Senhor não o abandona, mesmo no Egito. O Senhor é com ele, o Senhor o abençoa, e em tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Então, ele começa a administrar tudo na casa de Potifar, e a gente diz que ele se torna uma pessoa importante, porque todos ali conheciam José como aquele que administrava os bens de Potifar. Só que José, ele era formoso, ele era de boa aparência, e isso desperta o interesse da mulher de Potifar. E aí, ela começa a tentar conquistá-lo. E José jamais faria aquilo. A Bíblia fala que ele não trairia o seu Senhor na terra, e nem mesmo trairia o Senhor Deus Todo-Poderoso, que estava lá, olhando tudo que ele fazia. E eu acho isso muito interessante, porque ele tinha 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele podia estar com raiva, ódio, rancor, achando que Deus o tinha abandonado, querendo fazer tudo que era errado, falar, quer saber? Eu não aprendi que esse Deus é um Deus fiel, que é um Deus justo, que é um Deus que nos abençoa. Por que ele permitiu que tudo isso acontecesse comigo? Ele podia ter caído na tentação que Satanás armou para ele. Mas mesmo no Egito, ele se mantém íntegro e fiel. Quer dizer que não importa onde você vá, ou você é de Deus, ou você não é. Ou você vai se portar como um verdadeiro cristão, ou, irmãos, não adianta nem ir para a igreja, porque se você não é cristão lá fora, não adianta você entrar e sair aqui todo domingo, bater cartão e não entender o que você está fazendo. Porque quando o Senhor Jesus vier nos buscar, você vai ficar. Nós precisamos ter o posicionamento de sermos verdadeiros filhos de Deus. As pessoas precisam olhar para você onde você estiver e falar, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem o Espírito Santo que habita dentro dela, porque não é possível. Ela não se corrompe, ela não se deixa levar pela situação. E assim era José. Com seus 17 anos, um adolescente, ele se mantém íntegro e fiel para com o seu Senhor e para com o Deus Todo-Poderoso. E aí, a gente vê que a mulher ela não se conforma com aquela situação e ela quer José de todo jeito. E aí ela fala, bom, então se eu não vou ter ele, porque ele não vai me querer, eu vou arrumar uma armadilha e ele pelo menos vai se lascar com isso. E aí ela chama ele lá até o quarto para fazer algo para ela e tenta mais uma vez algo com ele e ele não quer. E quando ele está para fugir, ela agarra a capa dele, o manto dele, segura e começa a gritar. E aí os outros servos chegam até lá e eles falam, o que aconteceram? Ele estava tentando se deitar comigo. Ele estava tentando ter algo comigo. E aí
Eles vão acreditar em quem? Em José, que era um escravo? Ou eles vão acreditar na esposa de Potifar? Lógico que nela. E aí quando Potifar chega, ouve toda aquela história, ele manda José para a prisão. Então, imagina a cabeça desse rapaz. Ele é tirado do seu pai, ele é levado como escravo, ele sobe na vida. Quando ele acha que as coisas vão começar a dar certo para ele, poxa, agora eu consegui me estabelecer aqui, está tudo indo bem. Ele é mandado para a prisão injustamente. E a gente sabe que hoje em dia, irmãos, a prisão, né, é bem marmelada. Mas naquela época não. As pessoas tinham que trabalhar muito. As pessoas ficavam acorrentadas em correntes enormes, não conseguiam sair de lá. E José é jogado lá sem merecer aquele castigo. E a gente vai ver, gostaria que vocês lessem comigo Gênesis 39, 20. Potifar então mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, conhecendo-lhe a simpatia do carcereiro, concedendo-lhe perdão. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então, mesmo ele sendo jogado na prisão, ele podia achar que ele estava ali esquecido por Deus, agora o Senhor me abandonou, agora o Senhor me esqueceu, mas fala que o favor do Senhor, mesmo na prisão, era com José. E ele era bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Por isso o carcereiro deixa ele cuidar de tudo na prisão. Irmãos, parece loucura a gente ouvir isso. Como é que um preso vai tomar conta de todos os outros presos, de todas as coisas que acontecem ali? Mas foi assim que o Senhor o abençoou. E fala que o carcereiro ficava tranquilo, porque sabia que tudo que ele fazia era correto, ele era bem-sucedido e ele tinha bom êxito. Então a gente vê que até num momento mais difícil da vida dele, onde ele estava sendo injustiçado, ele consegue ser abençoado por Deus. Então, falo isso para vocês também. O Senhor está com você em todo tempo. Não importa a situação que você esteja passando, ainda que pareça que o Senhor está em silêncio, o Senhor está com você, está trabalhando ao seu favor e é momentânea a tribulação que a gente passa. Logo, o Senhor ele vai te abençoar e ele vai trazer aquilo que a gente tanto espera e confia no Senhor, e a bênção virá sobre as nossas vidas, não para a nossa honra e glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E aí nisso, ele está lá na prisão, duas pessoas lá de Faraó, o copeiro e o padeiro, são levados presos. E aí eles ficam ali na prisão alguns dias, e os dois têm um sonho. E aí eles contam para José o sonho que tiveram. Primeiro, o copeiro conta para ele o sonho. E aí ele fala, olha, vou te dar a interpretação desse sonho. Quer dizer que daqui 3 dias você vai ser chamado pelo rei. E ele vai restituir o seu cargo. E você vai voltar a servi-lo. E aí o copeiro, claro, fica todo feliz com aquela história, é favorável a ele. E aí o padeiro sai correndo e fala, então eu também quero a interpretação do meu sonho. Eu sonhei isso e aquilo. E aí ele fala, bom, daqui 3 dias, Faraó também vai te chamar. Só que você vai ser morto daqui 3 dias. Você vai ser enforcado. E aí eles ficaram naquela expectativa. Um na expectativa positiva de sair da prisão e o outro naquela expectativa. Será que é verdade o que ele falou? Será que eu vou realmente morrer? E aí passa-se 3 dias, quando é aniversário de Faraó, e acontece exatamente como José tinha dito. O padeiro é enforcado e o copeiro tem o seu cargo restituído. E o interessante é que antes do copeiro sair de lá,
José fala para ele, olha, vai acontecer o que eu te falei. Então, quando você chegar diante de Faraó, se lembra de mim. Conta para ele o que eu fiz, quem sabe ele tem a misericórdia e me tira daqui. E aí o copeiro tem o seu cargo restituído e ele se lembra de José? Não. Às vezes nós somos assim. A gente deixa para trás as pessoas que nos ajudaram. Poxa, agora eu consegui a minha bênção, agora eu consegui aquilo que eu quero. E as pessoas que estavam do seu lado? Nós precisamos parar de viver para nós mesmos. Nós precisamos entender que as pessoas que estão nos ajudando, que estão do nosso lado, são importantes e precisam se alegrar com a nossa vitória. Não estavam chorando lá com a gente, não estavam nos ajudando na hora que a gente não estava bem. Precisamos nos lembrar das pessoas que estão do nosso lado. E aqui, ele simplesmente se esquece de José. Só que passa-se algum tempo, e aí o faraó tem 2 sonhos. E aí ele começa a chamar os magos da época, os sacerdotes, começa a chamar todo mundo. E ele fala, alguém precisa dizer o que esse sonho significa. Alguém precisa dar uma interpretação para esses 2 sonhos. E ele fica perturbado com aquilo. E aí o copeiro se lembra de José. Fala, olha, senhor, eu sei que o senhor está aí atordoado com tudo isso que está acontecendo. O senhor já chamou milhares de pessoas para estarem aqui, dando interpretação para esse sonho, e não aconteceu nada. Esse homem, que eu conheci na prisão, ele trouxe a interpretação ao meu sonho e disse que em 3 dias o Senhor realmente restituiria o meu cargo. Então eu acho que ele pode ajudar o Senhor. E aí, Faraó manda chamar José. A Bíblia até fala que ele foi fazer a barba, cortar o cabelo. Imagina, ele devia estar lá, apesar de ser bem sucedido, ele não era bem cuidado, porque ele era um prisioneiro. Eles não faziam questão de arrumá-lo lá, não faziam questão de que ele ficasse bem vestido. Mas, nesse momento, ele tem que colocar boas vestes, ele tem que se arrumar para estar diante de Faraó. E aí Faraó fala para ele, olha, eu ouvi dizer que você pode trazer interpretação ao meu sonho. E aí ele é bem claro, e ele fala, eu não. Mas o Senhor, meu Deus, ele pode revelar. Ele pode te dizer o que esse sonho significa. E eu acho importantíssimo nós lembrarmos que tudo que fazemos é pelo Senhor. Não é pela sua obra, não é pela sua qualidade, não é porque você é bom em algo, porque nós não somos bons em nada. Tudo que fazemos de bom é porque o Senhor, ele nos abençoa. Tudo. Então, se lembre do seu Criador. Até mesmo se você tem saúde e você não acha que você não faz nada de bom, foi o Senhor que te abençoou, senão nem vida você teria. Então que nós possamos todos os dias nos lembrar de agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada, Pai, porque sem ti eu não sou nada. Lembre-se do seu Criador todos os dias. E aí ele fala, me conta então o seu sonho que eu vou estar interpretando. E aí ele fala, bom, o primeiro sonho, eu sonhei que saía do rio 7 vacas bem gordas, bem formosas. E aí elas iam saindo do rio e iam indo para o campo. E de repente começa a vir 7 vacas raquíticas, bem magrinhas, feias. E essas 7 vacas magras devoram as gordas, devoram as cheias. E aí ele fala, tá, então me conta o segundo sonho. Ele fala, no segundo sonho, eu sonhei que brotavam 7 espigas cheias, bonitas. E aí também aparecia depois 7 espigas miúdas, queimadas, feias. E as espigas miúdas engoliam as bonitas e cheias. E aí ele fala, olha, Faraó, o sonho é um só. Quer dizer que durante 7 anos haverá uma fartura imensa sobre todo o Egito. Mas depois desses 7 anos, haverá uma fome, uma escassez de tudo, uma seca, que ninguém vai se lembrar dos 7 anos bons que tivemos antes. Então o Senhor está te dando esse sonho para que você venha se preparar. Para que você venha, durante esses 7 anos de fartura, juntar cereais, juntar ali o trigo, o centeio e tudo mais, para que nos 7 anos de seca, vocês não venham passar fome. E aí Faraó olha para aquilo
E ele fala, preciso colocar alguém para administrar tudo isso, para tomar conta de tudo isso. E quem seria mais sábio do que este homem que conseguiu interpretar o meu sonho? E aí, neste momento, Faraó coloca José como governador do Egito. Um menininho que era desprezado pela sua família, que era desprezado pelos seus irmãos, que eles queriam matá-lo, mudam de ideia, vendem ele para ele ser escravo, ele se torna escravo, ele vai preso, e da prisão, ele sai direto da prisão para se tornar governador do Egito. Aos olhos humanos, irmãos, isso é impossível. Como alguém tiraria alguém da prisão e colocaria como governador? Que moral teria essa pessoa? Mas o favor de Deus era com José. E ele é tirado ali da vergonha e ele é colocado num lugar de honra. E todos conseguem ver que Deus era com ele. Porque nenhum dos outros que lá estavam conseguiram interpretar aquele sonho. Mas só existe um Deus vivo que pode realmente nos revelar as coisas que hão de acontecer, porque o futuro pertence a ele. E aí ele traz tudo isso para José, para que José pudesse zelar pela vida daquele povo. E aí a gente vê que ele é colocado como governador do Egito. E aqui José tinha 30 anos quando era chamado para ser governador. Então imagina, durante 13 anos o bichinho sofreu. Mas chegou o momento do Senhor colocá-lo em honra. 13 anos que ele estava longe do seu pai. Mas ainda assim ele se mantinha íntegro, justo. Seu caráter não havia sido mudado. Ele continuava sendo um servo fiel e temente a Deus. Porque se assim não fosse, o Senhor não teria usado. O Senhor não teria falado através da vida dele. E o Senhor não teria colocado para governar o Egito. E o Egito, irmãos, hoje em dia, a gente quase não ouve falar muito de Egito. A não ser das pirâmides, a não ser, né, dos monumentos históricos que lá existem. Mas nessa época, o Egito era os Estados Unidos de hoje. Era uma enorme potência. Imagina um pequeno hebreuzinho, que ninguém dava nada para ele, ser colocado como governador. Só Deus para fazer esse tipo de coisa. E aí, José continua sua vida, ele se casa, ele tem 2 filhos e ele passa a governar o Egito. E ele tem 2 filhos. O primeiro filho ele coloca o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento que tive na casa de meu pai. Então, era muito comum as pessoas colocarem o nome dos filhos de acordo com o momento que estavam passando. Então, aqui o primeiro filho dele, ele coloca exatamente isso. Agora estou vivendo uma época boa na minha vida e o Senhor me concedeu que eu esquecesse todo o sofrimento que eu vivi na casa do meu pai. E aí ele tem o segundo filho, que se chama Efraim, e o significado dele é Deus me fez prosperar na terra onde eu tinha sofrido. Então, em primeiro lugar, ele fala, eu me esqueci do sofrimento da casa do meu pai. E em segundo lugar, o Senhor me deu esse outro filho para que eu me esquecesse do sofrimento aqui no Egito. Então, agora ele estava pleno, em abundância ali com o Senhor. Olha, Senhor, muito obrigada. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me fez esquecer tudo que aconteceu no passado. E é como se todas as coisas se fizessem novas. E apesar de eu ter visto o seu cuidado comigo durante todo o tempo, o Senhor me fez esquecer todo esse sofrimento. E hoje eu tenho alegria. Que nós possamos ser assim. A palavra fala que é igual uma mulher quando ela está para dar à luz. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela está naquela angústia, naquela aflição. Como vai ser? Vai doer? Durante o parto, irmãos, é dolorido para a mulher. Hoje em dia a gente ainda tem anestesia, a gente consegue aliviar muita coisa, mas antigamente não tinha como, a mulher realmente sofria demais com o parto. Mas quando ela vê o bebê nos seus braços, ela se esquece de tudo que passou. E com José foi a mesma coisa. Agora eu tenho a bênção na minha vida, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu estou aqui bem-sucedido, eu estou como governador do Egito, o Senhor ele é comigo e tudo que passou ficou para trás. Ele não tinha mais feridas e cicatrizes. Ele tinha um testemunho para contar a partir de agora. Amém? E aí, chega ao fim os anos de fartura. Porque enquanto estava tudo bem, vindo o alimento, aquela fartura abençoada, ninguém reclamava, não tinha problema nenhum, as pessoas não se preocupavam com o dia de amanhã.
Mas chega ao fim essa fartura e começa a época de fome. Então, José abre os armazenamentos e começa a venda dos mantimentos para os egípcios e também para pessoas de vários outros lugares, porque a fome era grande por toda aquela redondeza. Então, eles tinham mantimento para os egípcios e eles ainda tinham mantimentos para as terras vizinhas, para os outros povos, porque era uma fome e uma seca enorme. Então todo mundo começou a ir para o Egito porque eles ouviram falar, no Egito tem comida. Então precisamos ir para lá para buscar alimento. Então vocês veem que além de José ter abençoado para que o povo não morresse de fome, ele ainda começa a enriquecer o Egito. Porque só tem mantimento lá e todos os outros povos vão lá para comprar comida. Porque eles até tinham prata, tinham ouro, tinham gado, tinha rebanho. Mas eles não tinham os cereais que eles precisavam para se alimentar, pastagem para poder alimentar os animais. Então, como que eles sobreviveriam? Precisavam ir até o Egito para buscar todos esses cereais. E aí, nós vemos na história que 10 dos irmãos de José vão ao Egito para comprar mantimento. Por que 10 irmãos? Não eram 12? José não estava entre eles e Benjamim, o pai não permite que saia de lá, que era o outro filho nascido de Raquel. Então imagina, todo o amor que Jacó tinha por José, quando ele morre, ele deposita em cima de Benjamim. Benjamim já era querido, já era amado, mas agora o filho preferido se torna Benjamim. E a gente vê que ele continua com aquela preferência e ele não permite que Benjamim vá até o Egito, porque ele não queria que nada acontecesse para o seu filho. E aí a palavra nos diz que ao chegarem no Egito, os irmãos não reconhecem José, já havia se passado muitos anos, no Egito também eles usavam roupas diferentes, eles usavam pintura. Então eles não conseguem reconhecer José e ao chegarem lá, todos eles se curvam diante do governador. Consegue lembrar que foi isso que José sonhou lá atrás, 2 vezes? E agora o Senhor está mostrando, olha, eu já tinha te revelado o que eu ia fazer na sua vida. Está aí todos os seus irmãos prostrados diante de ti e você governará sobre eles. O que o Senhor promete, Ele cumpre. Pode passar o tempo que for, vai acontecer. Poxa, mas já fazem tantos anos. O Senhor prometeu? Espera, vai acontecer. Não é no seu tempo, não é no seu momento. Vai acontecer o que o Senhor prometeu a você. E aí, José os reconhece. E eles não. Mas José decide acusá-los de espiões. José fala, tá. Muito estranho vocês virem aqui. Estou achando que vocês são espiões. Vocês estão querendo ver como que a gente está enriquecendo. O nosso ponto fraco para vocês depois nos atacarem. Não confio em vocês. E eles contam a história deles. Não, a gente vai falar para o Senhor, nós somos pessoas de bem. Nós temos um pai que já é velho, que pediu que viéssemos aqui comprar mantimento. Na nossa terra nós estamos passando muita fome. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa de comida. Somos em 12 irmãos, um já morreu, o outro não pôde vir. E aí José sabe que eles estão contando a verdade. Mas José quer testá-los, quer saber se eles mudaram. Será que surtiu algum efeito tudo isso que aconteceu na vida deles ou será que eles continuam os mesmos? E aí então, eles falam, José fala para eles, se é verdade a história que vocês estão me contando, eu quero que vocês vão até lá e me tragam esse tal de Benjamim. Me tragam esse irmão caçula de vocês para eu ter certeza que são mesmo entre 11 irmãos, que a história que vocês me contaram é verídica, para que eu possa vender novamente mantimento para vocês. E aí, os irmãos de José acreditam terem sido presos como castigo por causa de José. Então, nesse momento, eles começam a relutar e eles falam, nosso pai não vai deixar que a gente traga o nosso irmão, porque é um filho mais novo dele, é o filho caçula, ele vai querer protegê-lo. E aí José manda todos eles para a prisão temporariamente. E aí, lá na prisão, José entendia a língua deles, mas não revelava que a entendia. Ele falava
ele ouvia os irmãos dele falando: nós estamos pagando pelo erro que cometemos com José. E aí José ouve aquilo e fala: bom, eles estão reconhecendo que eles estavam errados. Ele começa ali a ver comecinho de esperança. Olha, eles realmente conhecem que o que eles fizeram é errado. Eles não têm mais orgulho do que eles fizeram. E aí José fala: olha, então vamos fazer o seguinte, se é verdade que vocês estão me falando, eu só vou prender um de vocês. Os outros vão embora. Vocês vão para a casa do seu pai e vocês vão me trazer o irmão caçula para eu ter certeza que é verdade a história que vocês estão me contando. E aí eles prendem Simeão e eles mandam que os outros voltem. E aí José ordena que fosse colocado muito mais mantimento do que eles tinham comprado e que a prata fosse devolvida. Então, além de José mandar que enchessem as bagagens deles com o mantimento que eles tinham comprado, ele mandou colocar muito mais e ele mandou devolver a prata que eles usaram para comprar tudo aquilo. Só que o que acontece? No caminho que eles estavam indo embora, eles abrem ali e aí eles começam a ver que tinha mantimento, mais do que eles tinham adquirido, e prata. E aí eles começam a temer. Eles vão achar que a gente for, eles vão nos acusar de um monte de coisa. Como é que a gente vai conseguir voltar para o Egito e comprar mais coisa lá se essas coisas desapareceram de lá? Será que armaram uma emboscada para a gente? E eles começam a ficar apavorados. Mas eles continuam o caminho deles para Canaã. E aí Rúben pede a Jacó, chegando lá, que deixe eles levarem Benjamim. E se ele não voltasse com ele, ele poderia até matar os seus 2 filhos. Olha só. Um filho estava preso, Simeão, no Egito. E aí Rúben chega lá e fala: pai, nós precisamos voltar e libertar o nosso irmão. Nós precisamos provar que o que nós estamos falando é verdade. Mas para isso eu preciso levar Benjamim. E eu me comprometo a trazer Benjamim são e salvo. Se eu não trouxer ele, os 2 filhos que eu tenho, o Senhor pode matar. E Jacó não permite. Não vão levar Benjamim. Eu já perdi José. Eu não sei se eu vou conseguir resgatar Simeão. Benjamim não vai sair daqui. A preferência pelo filho. Benjamim é o meu protegido. Benjamim é o meu querido. E aí eles vão vivendo. Só que uma hora o mantimento acaba. E ou todos morreriam de fome, ou eles precisariam voltar para o Egito. Então, eles falam: pai, o negócio é o seguinte, agora a gente vai precisar voltar. Não tem mais jeito. E Judá, ele fala: olha, pai, eu prometo garantir a segurança do meu irmão. Eu vou levar Benjamim em segurança e eu vou trazê-lo Benjamim em segurança. E aí quando o pai vê que não tem outro jeito, ele iria perder todos os filhos, netos, animais, mulheres, todo mundo, se eles não fossem até lá por causa da fome, ele decide deixar que eles vão. E aí eles levam presentes, levam prata em dobro do que eles tinham levado da primeira vez. E vão querer voltar para lá, se redimindo, falando: olha, a gente achou essa prata, mas não pertencia a nós, então nós queremos devolver a prata que a gente tinha usado para comprar. Queremos te dar mais prata, queremos te mostrar que o nosso irmão realmente existe, que a história que nós estamos contando é verídica, e nós queremos mais mantimento para que nós possamos nos manter vivos na nossa terra. Quando José vê os irmãos, ele os leva juntamente com Simeão para comer em sua casa. Então, quando José vê que eles chegam lá, ele manda preparar um banquete na sua casa, manda soltar Simeão e fala: todos vão comer comigo. E aí eles acham interessante, porque quando José manda eles ir sentando na mesa, ele manda do mais velho até o mais novo, pela ordem certinha de idade. E aí eles ficam encucados. Como é que ele sabe
quem é o mais velho? Quem é o mais novo? Qual é a ordem de cada um de nós? E eles nem sonham que aquele homem pode ser José. E aí José ordena que eles, depois de conversarem, ordena que eles vão para a casa deles, levem os mantimentos, que tudo aconteça conforme eles tinham falado. Falou, não, realmente, vocês me contaram aqui toda a verdade, agora vocês vão voltar para a casa do pai de vocês com o mantimento. Entendi a história toda da prata, muito obrigada pela sinceridade de vocês. Agora podem ir em paz. Só que José manda esconder na bagagem de Benjamim uma taça de prata, que era dele mesmo, do próprio palácio. Algo importante. Porque ele queria continuar testando o caráter deles. E aí, os irmãos dizem aos egípcios que, na verdade, eles vão no caminho, os egípcios saem correndo atrás deles. José fala, olha, sumiu da minha casa depois que esses homens estiveram aqui uma taça de prata. Os egípcios vão atrás dele e quando chega lá eles falam, olha, nós não roubamos nada. Nós somos pessoas decentes, nós somos pessoas honestas. E se vocês acharem essa taça na bagagem de um de nós, que este seja morto e que todos nós nos tornemos seus escravos. Eles tinham certeza que eles não tinham feito nada de errado. E aí eles falam, olha, se achar a taça na bagagem de quem você achar, pode matar na hora. E todos nós nos tornaremos seus escravos. E aí eles começam a procurar e eles acham a taça na bagagem de Benjamim. E aí eles são levados todos à presença de José. E aí eles falam, olha, Senhor, todos nós ficaremos aqui presos. E ele fala, não, isso é um absurdo. Como é que eu vou prender todos vocês se vocês me contaram a verdade? Se vocês foram fiéis comigo até agora? Se só o seu irmão cometeu o crime, só ele vai ser preso. Só ele vai pagar pelo erro dele. E aí, eles tinham a oportunidade novamente de deixar Benjamim lá preso. E falar, bom, a gente vai se livrar agora desse também que estava atrapalhando a nossa vida. Mas Judá lembra da promessa que fez ao seu pai. Fala, Senhor, por favor, se compadeça de nós. Esse é o filho da velhice do meu pai, ele não vai aguentar perdê-lo. Eu fico no lugar dele. E aí José vê uma mudança de atitude. Agora eles estavam dispostos a pagar para ver o irmão bem. Eles estavam preocupados com o pai. Eles estavam preocupados com o irmão. Eles tinham se responsabilizado em levá-lo e trazê-lo em segurança, em vida. E aí, José então ordena que só os seus irmãos fiquem na sua presença, manda que todos os oficiais, todos os servos saiam de lá. E ele revela quem ele é. E ele diz, Deus me enviou a essa terra para nos preservar com vida diante da fome. Os irmãos todos, mais uma vez, reconhecem o erro deles. Se prostram ali diante de José. E eles realmente reconhecem que o sonho estava se tornando realidade. E eles dizem, como é que você poderia nos perdoar pelo que nós fizemos? Nós tentamos te matar. Nós te vendemos como escravo. Nós te trouxemos, permitimos que você fosse trazido por uma terra estranha. Você sofreu aqui. E ele fala, foi tudo plano de Deus. Se isso não tinha acontecido, todos nós estaríamos mortos. Mas o Senhor me mandou à frente para que eu pudesse preservar a nossa família, a nossa descendência. O Senhor me mandou à frente para que hoje eu pudesse ser governador do Egito e vocês pudessem ter mantimento. José, olha acima. José não estava ali preso num problema que tinha acontecido. Ele consegue olhar os planos de Deus e ver que os planos de Deus eram muito maiores do que ele tinha pensado ou imaginado. O Senhor já pensou muito à frente e se não fosse por isso, hoje todos nós estaríamos mortos. O Senhor me permitiu passar por um momento de aflição para que hoje nós estivéssemos aqui em glória, em bênção, em maravilha. Toda essa nação e as nações vizinhas estão sendo abençoadas porque o Senhor me colocou aqui. Que o Senhor venha colocar o favor dele sobre as nossas vidas e onde formos,
que possamos também dizer isso. Foi o Senhor quem me colocou aqui para eu ser um canal de bênção para essas pessoas. Que nós possamos deixar o Senhor nos usar onde quer que nós formos. E aqui ele fala, ainda faltam mais 5 anos de fome. Só tinham ido 2. Vocês vão precisar de muito mais mantimento. Vai lá. Busca o nosso pai. Traga ele para cá. Venham com todos os seus filhos, com suas mulheres. E venham viver aqui no Egito. O bem. A bênção não era só para ele. Ele não foi egoísta como foi os seus irmãos. A bênção é para nós. Venham morar aqui comigo, vocês serão irmãos do governador. Vocês serão bem tratados, vocês terão uma casa boa para morar, vocês terão mantimento. E ele consegue abençoar os irmãos. Ele consegue perdoar os irmãos. Que história, irmãos. Maravilhosa. Às vezes a gente não consegue perdoar as pessoas por uma coisinha desse tamaninho. Ele simplesmente deixou para trás. Novo dia, novo tempo, nova história o Senhor tem para cada um de nós. E aí, Faraó ouve dizer que os familiares dele estavam lá e ele oferece o melhor da terra do Egito para a família de José. Olha, pode mandar trazer o seu pai, pode trazer toda a sua família, porque nós só temos algo aqui por sua causa, por causa do seu Deus, porque o Senhor tem abençoado a nossa terra. Então, busca a sua família e eles vão poder ficar onde eles quiserem. Pode escolher o que há de melhor no Egito. É para você e para sua família. Imagina, irmãos, a honra que José não recebe nesse momento. E os irmãos dele, mesmo sem merecer, recebem honra igual para que o Senhor mostrasse que realmente era com José, estava na vida dele. E aí, eles vão para casa buscar a família deles. Aqui ainda diz que Faraó oferece até mesmo carruagens para que os outros viessem. Então eles vão buscar eles vêm até no conforto. Eles não precisam nem vir andando. Eles conseguem trazer todo o mantimento, todos os seus pertences para cá, para que aqui eles possam realmente ter o mantimento. E eu fico só pensando, imagina que difícil chegar em casa, contar essa notícia maravilhosa, mas revelar o que eles tinham feito. E a gente vê uma coisa, nada fica encoberto. A gente acha que a gente esconde as coisas das pessoas, mas o Senhor tudo sabe e no momento certo Ele vai revelar. E Ele vai mostrar. E naquele momento eles têm que se humilhar e contar tudo o que eles fizeram. Olha, Pai, nós tínhamos inveja do nosso irmão. Nós planejamos matar o nosso irmão. Nós vendemos o nosso irmão. E nós mantemos esse segredo durante todo o tempo. Nós vimos o Senhor chorar. Nós vimos o Senhor prantear a morte dele. Mas a gente não estava nem aí. Porque o nosso ego foi maior. Imagina, durante alguns minutos, o desgosto de Jacó de saber que os filhos fizeram aquilo com ele. Apesar da alegria de saber que José estava vivo, imagina pensar todos os anos que ele perdeu ao lado do filho. E aí ele fala, bom, o que passou, passou. A gente não pode mudar o passado, mas nós podemos mudar o nosso presente para que nós possamos colher um futuro melhor. Então, te convido essa manhã. O que passou, passou. Deixa para trás, esquece, coloca uma pedra. Só lembra as bênçãos que o Senhor te concedeu. O resto, deixa para lá, não vai fazer mais diferença. Hoje é o dia que o Senhor te deu para que você venha plantar algo novo e colher isso amanhã. Então, colha as coisas segundo a vontade, plante as coisas segundo a vontade do Senhor, para que você venha colher o melhor mais para frente. E aí Jacó fala, então vamos, porque agora eu quero ver o meu filho. E aí no caminho para o Egito, Deus mais uma vez se manifesta a Israel, que é Jacó. E eu gostaria que os irmãos abrissem rapidinho no livro de Gênesis, capítulo 46. A partir do versículo 1 diz assim: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. E ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó.
Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará seus olhos. Aqui mais uma vez o Senhor sela a bênção dele sobre Jacó. Olha, não tem medo de ir para o Egito. Eu estou indo com você. Eu sou com você, eu sou com a sua família. E José fechará os seus olhos, como quer dizer, quando você morrer, o seu filho estará do seu lado. Esse filho que lhe foi tirado vai continuar com você agora até o dia da sua morte. E eu vou abençoar a família de vocês. E a gente vê que mais uma vez o Senhor ele confirma a promessa que ele já havia feito a Jacó. E aí Jacó encontra com José depois de 22 anos sem ver um ao outro. Aqui José já tinha 39 anos. Imagina, 22 anos achando que o filho havia morrido. Ele consegue reencontrá-lo. Imagina que linda cena dos dois se abraçando, dos dois se reencontrando, aquela comunhão, aquela alegria do pai de ver o seu filho que estava morto para ele, mas que agora ele consegue abraçar, ele consegue tocar, ele consegue ter a alegria de ter o seu filho de volta. E aí nós vemos que o Senhor, eles vão ali, né, para Gósen, região de Gósen, e eles ficam morando ali. E o Senhor continua abençoando a família de José, o Senhor continua abençoando José. E aí a gente vê falando que quando a prata dos egípcios havia acabado, ele negociava os mantimentos por rebanhos. Depois começou a trocar por terras. Assim José comprou todas as terras do Egito a Faraó, e depois todos se tornaram escravos de Faraó para poder ter comida. Então a gente vê que, mesmo depois que acaba a prata dos egípcios, ele começa a falar, então me traga o que vocês têm. Traga rebanho, me vende a sua terra, vocês podem se tornar escravos. E ele vai negociando com eles, e o Egito nunca foi tão próspero, o Faraó nunca foi tão grande no Egito como nessa época. Ele conseguiu negociar tudo, toda a terra passou a ser dele, todas as pessoas praticamente se tornaram seus escravos, por causa da sabedoria que o Senhor deu a José na área da administração. Então, até mesmo o seu serviço, coloque nas mãos do Senhor, o Senhor vai te abençoar lá. O Senhor vai te abençoar em tudo o que fizer. Onde colocar as suas mãos será abençoado, se você fizer isso para a glória do Senhor. E o Senhor era com José em tudo o que ele fazia. E aí a família de José adquiriu muitas propriedades e se multiplicaram muito, porque se José era bem-sucedido, sua família também era bem-sucedida e abençoada. E aí Jacó pede algo para José. Ele fala, filho, eu já vivi bastante, eu não sei quando vai chegar a minha hora, e eu quero te pedir algo. Quando eu morrer, não quero ser sepultado no Egito. Quero que você me leve até Canaã e me sepulte lá. Aquela foi a terra que o Senhor nos deu, aquela foi a terra da promessa, e eu quero que você me prometa que você não vai permitir que o meu sepultamento seja numa terra estranha, numa terra egípcia. Eu quero que você leve o meu corpo até lá. E aí José se compromete com seu pai a fazer exatamente o que ele mandou. A gente vê que José em todo o tempo ele era ali obediente, submisso ao seu pai. E Jacó então manda chamar Manassés e Efraim, que são os filhos de José, e ele os abençoa como se fossem seus próprios filhos. Ele fala, olha José, se você tiver outros filhos, seus netos serão seus, mas Manassés e Efraim serão como meus. A minha herança será dividida a eles como se fossem meus próprios filhos. A bênção que eu tenho, eu dou a eles dois, como se fossem meus próprios filhos. E a gente vê que depois não existe tribo de José, mas é tribo de Manassés e de Efraim. Ele fala, o meu filho foi tirado de mim durante tanto tempo. Então os dois filhos dele terão a mesma bênção que José teria. Os dois são abençoados para terem a divisão da herança como se fossem filhos de Israel e recebem a bênção de filhos.
E é interessante que quando Jacó vai abençoá-los, Jacó já era de muita idade, já tinha também a visão, já não era como antes. E ele coloca a mão sobre Efraim e Manassés, e a mão direita deveria ir sobre o primogênito, que era Manassés, e a mão esquerda sobre Efraim. Só que ali ele começa a abençoar, e José fala: pai, acho que o Senhor está confuso. O Senhor está abençoando errado, porque a sua mão direita está sobre Efraim. E ele fala: filho, eu sei o que eu estou fazendo. Efraim será maior do que Manassés. Efraim governará sobre Manassés. E a Bíblia ela não nos dá muitos detalhes a respeito disso, mas o Senhor Deus ali já tinha revelado o que aconteceria no futuro, e realmente o Senhor abençoa como primogênito a Efraim e não a Manassés. Plano de Deus, escolha do Senhor, porque Ele assim o permitiu. Amém? E aí Jacó então manda chamar os demais filhos e abençoa a cada um deles. Aí agora eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 49. A partir do versículo 8. O Senhor diz assim. Israel diz assim para Judá: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os inimigos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. Amém. Aqui é dada a bênção a Judá, como se fosse o primogênito. E ele o chama de leão. Já ouviram falar que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá? Jesus vem da descendência de Judá. E é interessante que ele fala aqui que da descendência dele o cetro não sairia. O cetro era aquilo que o rei usava. Da descendência de Judá vem o rei Davi. E o Senhor vai selando ali todas as promessas sobre a descendência dele. E aí, por fim, ele fala: até que venha. A quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. A linhagem do Messias vem de Judá. Então, Judá, ele, claro, não era perfeito. Judá, ele tinha também seus erros, ele tinha suas falhas. Mas o Senhor conhecia o coração dele, o Senhor conhecia a linhagem dele, e o Senhor planejou para que o Messias viesse da linhagem de Judá. Então, imagina a honra que Judá não teve neste momento de receber essa bênção e saber que a promessa do Senhor se cumpriria através da descendência dele. Então, o Senhor, ele sempre vai cumprir aquilo que ele promete. Ele promete aqui que haveriam reis na descendência dele, e ele promete que viria aquele que seria o rei maior, que governaria sobre todos, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Israel morre com 147 anos, e aí eles choram amargamente a morte dele, e aí José o leva para ser sepultado em Canaã, como ele havia pedido. E após a sua morte, seus irmãos temeram uma vingança da parte de José. Quando o pai morre, eles sepultam ele e eles começam a pensar: e se José só nos tratou bem até agora, por amor ao nosso pai,
E agora ele vai se vingar e nos castigar. José tinha motivos de sobra para querer fazer isso, olhando com os olhos humanos. Mas o Senhor já tinha trabalhado na vida dele, ele não tinha deixado nada daquilo entrar. E ele continua agindo com bondade com seus irmãos. E ele fala, olha, não fazia o bem por causa do nosso pai. Não era para agradar ele. Era para agradar o Senhor. E Deus vai continuar aqui conosco. Então, não faça as coisas para agradar pessoas. Porque na hora que as pessoas forem tiradas, você vai perder o seu foco, o seu objetivo. É obedecer àquele que está conosco o tempo todo. O Senhor nosso Deus. É a Ele a quem devemos obediência. É a Ele que vai estipular as leis que vão reger a nossa vida. E ali, José continua como antes, abençoando seus irmãos, abençoando seus sobrinhos, abençoando seus familiares. E quando percebeu que estava para morrer, José pede aos israelitas que estavam com ele, para que quando o Senhor os tirasse do Egito de volta a Canaã, os seus ossos fossem levados para serem enterrados lá. José, ele sabe que ele está no Egito. Ele sabe que ele seria enterrado naquele lugar. Mas ele fala, eu não quero que a minha ossada fique aqui. Eu sei que é da vontade de Deus que vocês habitem no Egito durante algum tempo. Mas o dia que vocês forem embora, levem os meus ossos e enterrem em Canaã, junto aos ossos da minha família. E nas próximas aulas a gente vai ver isso, que quando acontece o êxodo do Egito, eles não se esquecem dos ossos de José para levar e sepultar, realmente como ele tinha pedido. E aí José morre com 110 anos, foi embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito. Amém. E assim se finaliza a história de José. Irmãos, um homem exemplar para todos nós, que não se corrompe, que não tem o seu caráter alterado nem mudado, que decide obedecer a Deus em todo o tempo, não importa a circunstância, não importa se ele estava passando por um momento de aflição ou se ele estava no auge da sua prosperidade. Ele não se esquece de Deus em nenhum momento. Ele não deixa de ser fiel e temente ao Senhor. É uma das histórias que eu mais admiro na Bíblia. Um jovenzinho que é tirado da sua família, que tinha tudo para se perder. Ele constrói uma história linda, porque ele deposita a confiança dele no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, não deixe que o meio que você vive, que as circunstâncias, que as pessoas alterem o que o Senhor tem para você. Que você possa realmente entender que o plano do Senhor é muito maior e superior do que a gente possa imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, que você possa realmente ser levado pelo Espírito Santo. Que você possa realmente deixar o Senhor conduzir a sua vida. E que você possa, no final da sua vida, todos poder dizer, realmente, essa pessoa era uma pessoa especial, que permaneceu nos caminhos do Senhor até o fim. Amém? Gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos direcionado, Senhor. O Senhor tem trazido a tua palavra, Senhor, e aberto as nossas mentes para que nós possamos entender, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para nos ensinar. Pai, neste momento eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um que aqui está. Senhor, que a tua palavra, Senhor Jesus, realmente venha enraizar, Senhor, em cada um de nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, não ser somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que temos aprendido, que o Senhor possa, Senhor Jesus, Pai, usar a cada um de nós como José, Senhor, seja onde formos, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos, Senhor Jesus, ter o caráter de Cristo, que nós possamos, Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, ser semelhantes ao Senhor, que as pessoas possam querer, Senhor Jesus, aquilo que nós temos, Pai, que é o Teu Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, que nós não venhamos nos corromper com o mundo, Pai, com pessoas, com circunstâncias e situações, mas que nós possamos nos manter íntegros, Senhor, que
Que nós possamos, Senhor, sempre nos mantermos, Senhor Jesus, segundo a Tua vontade. Que o Senhor seja o centro em todo tempo, Senhor, nas nossas vidas. Que nós não venhamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que nós não venhamos tirar os nossos olhos do foco, que é o Senhor. Mas que nós possamos, Senhor Jesus, sempre estar dispostos a deixar mão, Senhor Jesus, do nosso eu, da nossa vontade, daquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que não te agrada, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, Senhor. Nós te louvamos e nós já te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Gostaria de perguntar aos irmãos se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Amém. Claríssimo, irmão. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, que o Senhor possa abençoar para que nós possamos realmente ter essa comunhão com o Senhor, como tinha Abraão, Isaac, Jacó, José, que nós possamos viver segundo a vontade do Senhor em todo o tempo. E eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando a cada um de nós, amém? Gostaria de estar chamando o bispo aqui, só para estar dando a bênção apostólica, para que nós possamos ir para as nossas casas.